Aqui estão as portas abertas. Muito Ótimo, bonito irmão. Campo Mourão. Convido a todos a vir aqui. Pronto, irmão, já estão todos Já. convidados. É só chegarmos lá, né? Amém. Que vamos ser bem recebidos, bem Amém, atendidos. amém. Amém. Glória ao Senhor. Bueno, irmãos, tem um versículo clássico dos unicistas, o qual é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E, bom, estamos vendo ele aqui também na tela. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E dependendo da versão da Bíblia, pode mudar um pouquinho. Mas em si diz o mesmo que estamos vendo aqui. É um versículo que todos nós devemos saber de cor. Há um só Deus. Bom, irmãos, este material depois também vou passar para vocês, para que vocês possam estudar e tenham ele ali. E desde o Antigo Testamento, pois, tem se ensinado sobre um só Deus. O Antigo Testamento é muito claro em quanto a isso. E, aliás, nesse tempo, pois, no povo de Israel não haviam dúvidas em quanto à existência de um só Deus. E somente, né, parece que depois de Cristo começaram a aparecer ensinos diferentes sobre o que tem a ver com Deus e com suas pessoas, ou como alguns assim o ensinam. Definição de monoteísmo. A crença em um único Deus é chamada de monoteísmo, que deriva de duas palavras gregas, monos, significado só, singular e teos, que significa Deus. Então, um só Deus, o Deus no singular. Aqueles que não aceitam o monoteísmo podem ser classificados em duas categorias. Ateístas, que negam a existência de Deus, e agnósticos, que afirmam que a existência de Deus é desconhecida. E provavelmente não dá para conhecer. Tem também os panteístas, que comparam a Deus com a natureza, mas os panteístas dizem que tudo é Deus. Então, uma árvore é Deus, uma flor é Deus, um riacho é Deus, um passarinho é Deus, as pessoas são Deus. Esse é o pensamento básico dos panteístas. E os politeístas, pois que acreditam em mais de um Deus. Entre esses politeístas tem o diteísmo, a crença em dois deuses. É uma forma de politeísmo. O triteísmo é a crença em três deuses. E as principais religiões do mundo, três delas são monoteístas, as quais são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Entretanto, dentro destas fileiras, há cristãos que têm um ponto de vista diferente em quanto a isto. Temos uma corrente chamada de trinitarianismo, os trinitários, que todos acho que conhecemos bastante bem, e pois que basicamente afirma de que existem três deuses diferentes e um só Deus verdadeiros. É importante fazer aqui um esclarecimento, irmãos. Dentro dos trinitários, tem estas duas correntes principais. Então, muitos deles dizem e acreditam nisto. Três deuses diferentes e um só Deus verdadeiro. E já tem outra corrente, pois que acredita que são três deuses diferentes mesmo. Então, na medida em que conheçamos pessoas que sejam trinitárias, encontraremos uma destas duas formas, destes dois pensamentos. Irmãos, se em algum momento alguém tem uma dúvida, quer perguntar ou falar, é só ativar o microfone e falar, tá bom? Além do trinitarianismo, tem a doutrina do binitarianismo, que não classifica o Espírito Santo como uma pessoa separada, mas afirma crer em duas pessoas na divindade. Então, dentro deste assunto de
da deidade, pois existem várias correntes, como podemos ver, e estamos vendo aqui algumas delas, e não é somente unicitários e trinitários, existem muitos mais. Por exemplo, vocês conhecem as testemunhas de Jeová? As testemunhas de Jeová, quem sabe se eles são trinitários, unicitários, ou que coisas são? Alguém sabe? Se alguém sabe, é só falar. Irmão, Sim, irmão Gilbert, pode falar. eles acreditam em o pai e filho. Amém, Os é dois. verdade. Então, como poderíamos classificar eles? Eles que são Que não são duali- unicitários e também não são trinitários. dualistas, não? E isso também tem esse termo que conhecemos do espanhol, dualistas. E aqui estes, poderíamos inclusive colocá-los aqui, no binitarianismo. Binitários, se acreditam em dois, no Pai, no Filho, e o Espírito Santo para eles não é Deus. As testemunhas ensinam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Muito obrigado, irmão Gilbert. Muitos monoteístas têm destacado que tanto esta palavra está meio chata, trinitarianismo quanto binitarianismo debilitam o monoteísmo rígido ensinado pela Bíblia. Eles insistem que a divindade não pode ser dividida em pessoas e que Deus é absolutamente um. Os que acreditam no monoteísmo rígido se dividem em duas classes. Uma classe afirma que há um só Deus, e assim fazendo, nega de uma maneira ou de outra a perfeita divindade de Jesus Cristo. Este ponto de vista foi representado na história da igreja primitiva pelos dinâmicos monarquistas, como Paulo de Samosata, e pelos arenistas, liderados por Arius. Estes grupos relegavam Jesus à posição de um Deus criado, Deus subordinado, Deus filho ou semideus. Então, aqui, por exemplo, encontramos uma corrente de pessoas que creem em um só Deus. Então, inclusive, eles seriam monoteístas. Mas, nesse pensamento, eles não estão bem esclarecidos e não entendem nem reconhecem que Jesus Cristo é a máxima manifestação de Deus. E temos a segunda classe, dos verdadeiros monoteístas, que acreditam em um só Deus. Além disso, acreditam que a plenitude da divindade é manifestada em Jesus Cristo. Eles acreditam que o Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações, modos, funções ou relacionamentos que o Deus único tem exibido ao homem. Os historiadores da igreja têm usado os termos moralismo e monarcianismo modalístico para descrever esse ponto de vista, sustentado na igreja primitiva por líderes como Noetus, Praxeas e Sabelius. Irmãos, vocês conhecem alguma pessoa que tenha esta crença que acabamos de falar? Não? Ninguém conhece? Irmão, eu Sim. acredito que eu escutei essa parte aí pelo missionário anterior, Gerardo Morid, se eu não entendi errado, estamos classificados aí. Sério, irmão André? Você acredita então nisso? É isso mesmo, irmãos. É isto no qual nós acreditamos, é isto que ensinamos, e é isto, aliás, o que a Bíblia ensina. Então, nós somos monoteístas, acreditamos em um só Deus, o qual manifestou-se ao mundo em três formas diferentes. Então, modos, funções que Deus tem tido e tem para se relacionar com a sua criação. Então, o Pai
é uma forma de se manifestar e relacionar o Filho e o Espírito Santo. Alguém sabe como Deus se manifesta como Pai ou se manifestou? Quando é que Deus é Pai? Porque na criação de tudo, bom, eu acredito que é aí. Manifestação com o Pai porque criou. Amém, irmão André, está certo. Ele é Pai porque Ele nos criou e ali então Ele se revelou como Pai, Criador de tudo. Quando Deus se revela ou se relaciona conosco como Filho? Sim, irmão Gilbert, pode falar. Sino que no, paró. No escutamos aí. Perguntei que como Deus se relaciona como filho. Quando Ele se manifesta como filho. Acabamos de falar de que Deus se manifesta como Pai na criação. E como filho, como se manifesta Ele? Como el Redentor. Como Redentor. Isso mesmo. Como conseguiríamos explicarlo um pouco melhor? Como ele é. Não, que ele se fez carne, nasceu de Maria, por isso é filho. Então, isso mesmo. Então, Deus, Ele se revela e se relaciona como filho na redenção do ser humano, para salvar o ser humano. Aí, então, é quando a Bíblia chama de filhos de Deus. E por isso tem todos os versículos que conhecemos que falam sobre o Filho. E quando se refere ao Filho de Deus, por não estar se referindo à segunda pessoa da Trindade, nem a um Deus inferior, sino que está se referindo a Deus manifestando-se, relacionando-se como Salvador. E é quando se salvam as pessoas. Quem falou, irmão Gilbert? Una pregunta. Sim, irmão. Quando Jesus falava que ele era o filho de Deus, Israel queria matá-lo, porque eles falavam que tú sendo homem te haces Deus. Porque eles assim, falaram assim. Porque eles falaram assim, certo, irmão? Quando o Senhor falava para eles de que ele era filho de Deus, eles não entendiam, não pensavam, não imaginavam que ele estava se referindo a ser a segunda pessoa da Trindade, porque eles somente conheciam um Deus, eles não conheciam mais nada. E eles conheciam os profetas, que sempre Deus usou e enviou para se relacionar com seu povo. De tal forma que quando Jesus aparece no seu ministério público, o que as pessoas acreditaram é que ele era um novo profeta, no seu primeiro pensamento, pela forma em que ele falava, pelo que ele fazia, mas depois foram vendo, pouco a pouco, de que ele era alguém superior a um profeta, porque havia coisas que fazia que nenhum profeta tinha feito até esse momento. Então ali eles começaram a acusar Jesus de dizer que ele se dizia ser filho de Deus, mas quando eles diziam isso, eles realmente se estavam referindo a que Jesus estava se fazendo Deus ou dizendo que ele era Deus. Por exemplo, vocês devem de conhecer a história quando o Senhor estava numa casa e levaram um paralítico, que não tinham como entrá-lo pela multidão, e colocaram ele pelo telhado. E ali desceu aquele homem, e a primeira coisa que o Senhor fez não foi curá-lo. A primeira coisa que ele fez foi salvá-lo, e ele disse: filho, teus pecados te são perdoados. Imediatamente os fariseus que estavam ali começaram a murmurar e a falar: mas quem é este? Ou quem acredita que ele é? Porque só Deus pode perdoar pecados. E ele, sabendo o que eles estavam pensando, pois aí ele disse para eles: por que vocês estão pensando isso? O que vocês acham? Que é mais fácil?
dizer a uma pessoa, teus pecados te são perdoados, ou dizer, pega a tua maca, levanta-te e anda. E aí eles não deram resposta nenhuma. Primeiro porque foram pegos por surpresa, porque Jesus estava sabendo o que eles estavam pensando. Eles estavam falando baixinho, então não tinha Jesus como ouvir aquilo. E então eles souberam que ele leu, ouviu seus pensamentos, e depois ele vira para o paralítico e diz, levanta-te, toma tua maca e anda. E o homem se levantou imediatamente. Então ali ele demonstrou de que ele tinha o poder que era exclusivo de Deus, de perdoar pecados, porque perdoou os pecados desse homem. Então eles começaram a ver que ele era um homem de que estava se fazendo Deus, ou estava querendo se passar por Deus. E essa foi uma das acusações mais fortes que eles usaram contra Jesus, inclusive, para poderem juizá-lo, apressá-lo e matá-lo. Então, em nenhum momento passou pela mente deles que ele estivesse falando sobre a segunda pessoa da Trindade. Eles nunca souberam desse assunto. Eles sempre sabiam que a Torá ensinava que Deus é e era um. Então, por isso, essa foi a raiva deles. Que um homem, né, tendo uma aparência de homem normal, estava fazendo coisas que só a Deus lhe correspondia fazer, que só Deus podia fazer. Mas ali mesmo é que Jesus demonstra de que ele não era um segundo, de que ele era Deus mesmo dentro de um corpo humano, porque estava fazendo coisas que eram exclusivas do Criador, ou exclusivas do Altíssimo, como a Torá menciona e chama a Deus muitas vezes, o Altíssimo. Irmão Juven, não sei se isso responde a sua pergunta. Sim, muito bom a resposta. Deus abençoe aí. Amém. Glória a Deus. E, irmãos, les convido também a que participemos mais dos que estamos aqui e para que entre todos tornemos, pois, a aula mais dinâmica. Bom, irmãos, então temos aqui... continuamos. No século XX, aqueles que acreditam tanto na indivisível unicidade de Deus, quanto na perfeita divindade de Jesus Cristo, frequentemente usam o termo unicidade para descrever aquilo em que creem. Eles também usam os termos um Deus, nome de Jesus, como adjetivos para se autodenominarem, enquanto os oponentes, às vezes, usam expressões errôneas e desacreditadas como só Jesus, os só Jesus, e o assunto novo. O rótulo só Jesus é errôneo, porque os trinitários insinuam uma negação do Pai e do Espírito Santo. Porém, os que acreditam na unicidade não negam o Pai nem o Espírito Santo, mas antes veem o Pai e o Espírito como papéis diferentes do Deus único que é o Espírito de Jesus. Alguém já ouviu falar assim de nós? Os só Jesus? Ou em espanhol, los solo Jesús? Ou apenas estão sabendo disso agora? Amém, irmão Joel. Falam muito. Jesus solos. Amém, Jesus irmão sozinhos, Jorge. como se fala? Aqui Sim. no Brasil tem a expressão só Jesus, hein? Só Jesus. Essa expressão. Isso mesmo. Então, algumas pessoas, Certo para se dia referir a eu nós... fui pregar para uma prima adventista do sétimo dia. Eu, o pastor Edivaldo na época e o irmão Arne. Então eles começaram a nos rotular assim também. Só Jesus, acreditem só Jesus, só Jesus. E no É verdade, final não irmão deu nada André. certo. É verdade também, irmão Jorge. E esta é uma forma despectiva de se referir a nós, para dizer de que estamos no erro, de que nós somente acreditamos em Jesus e em mais nada, e pois dizem que negamos o Pai, que negamos o Filho, e é parecido como quando os católicos dizem que negamos a Virgem Maria, e pois é a mesma coisa. Mas é uma expressão errada. Irmão Jorge? Mas também fala que o que tem o filho tem o pai. Então aí, irmão. Se ele não tem o filho, não tem o pai também. Mas os que temos o filho, temos o pai. Amém, irmão Jorge. É verdade. Então, estas são formas usadas para
para se referirem a nós, despectivamente, e, em certa forma, zombarem também de nós e dizer que temos um ensinamento, uma doutrina errada. A doutrina da unicidade, ela tem sido atacada através do tempo, sempre ela tem sido atacada, porque o diabo sabe de que é a revelação máxima de Deus e se dá em Jesus. Então, por isso ela tem sido muito atacada, inclusive houve um período no tempo, na história, em que parecia que essa doutrina sumiu, desapareceu, e somente estava a doutrina trinitária. Mas não desapareceu, o Senhor sempre a conservou e guardou e levantou homens que preservassem esta doutrina. E graças a Deus, pois, agora nestes tempos é uma doutrina que é amplamente ensinada e acreditada, mesmo que a doutrina trinitária continue tendo um espaço muito amplo em todos os países do mundo. Mas cabe a nós, amados irmãos, que temos esta revelação, pela graça de Deus, nos equiparmos, aprendermos, para que possamos então ensinar a verdade, sem o ânimo de discutir com ninguém, ou sem o ânimo de querer vencer uma discussão, mas sim com o desejo de que as pessoas sejam alcançadas pela verdade. E se torna, pois, um trabalho árduo, porque as pessoas desde pequenas foram acostumadas ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Inclusive, isso começou com a Igreja Católica, que foi a que se espalhou pelo mundo. E pois todas as pessoas têm isso na mente, nos corações, Pai, Filho e Espírito Santo. E é bem engraçado, né? Muitas vezes ver em igrejas trinitárias as pessoas lá orando e quando acabam falam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ver tudo isto. Mas cabe a nós, irmãos, contendermos ardentemente pela fé que foi dada a nós. Alguém sabe onde está esse versículo que acabei de falar? Contender ardentemente pela fé que uma vez foi dada a nós. Quero aproveitar aqui para cumprimentar o irmão Paulo, o irmão Paulinho, que entrou há algum tempo. Paz do Senhor, irmão Paulinho, já entrou há um tempo, mas mesmo assim, seja bem-vindo. É bom saber que você está aqui. Amém, irmão. Eu estava escutando e graças a Deus por eu estar trabalhando um pouquinho mais longe, mas assim, eu estou trabalhando num horário que dá para mim participar com os irmãos. Perdi alguns estudos, perdi alguns dias aí de aula, mas sempre tendo assim o material ali, dá para mim participar das atividades e responder tranquilo, né? E assim, quando voltar ao normal as aulas de novo e eu ir para o horário que é o meu horário, se os irmãos puder gravar a aula, sabe? Fica melhor para gente que não pode participar da aula. Certo, Aí, irmão Paulinho? então, aí seria bom, porque daí a gente acompanharia também e as dúvidas a gente colocaria na aula aí mesmo. Bom, é isso. Amém, irmão Paulinho. Pois bom, então vamos providenciar para poder gravar as aulas e graças a Deus que você pode estar aqui conosco. O irmão André disse aqui que a congregação cristã no Brasil batiza no nome de Jesus. A ver que eu perdi aqui, deixa eu ver. No nome de Jesus. 4, né? Sim. Nos 4 batizam. Opa. Esses aí não deixam nada por fora, né? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é isso? Eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Jesus. Opa. Pois bom, aí também tem pessoas com um pensamento que não se adequa aos ensinamentos bíblicos. Bom, glória ao Senhor. Tem aqui conectado também conosco Edison Chique, ou Edison Tique.
Paz do Senhor, irmão Edison. Seja bem-vindo. Amém. Paz do Senhor. Deus te abençoe a todos os irmãos que estão aqui. Amém. Segunda vez que sou conectado pelas aulas que vocês ditam. E é muito bom porque você pode aprender muita coisa. Sempre estamos aqui para aprender coisas novas, algumas coisas esquecemos e é bom como essa retroalimentação. Amém, irmão Edison. Irmão Edison, você mora onde? Eu sou da Colômbia, moro na cidade de Bogotá, eu frequento a igreja pentecostal na Colômbia aqui. E eu sou aqui nesse grupo porque eu gosto muito de português, então assim posso aprender coisas, aprender a pronúncia, algumas coisas que aún tenho dificuldade. Bom, glória a Deus, irmão Edison. Pues é bom saber que você está conectado desde Bogotá e que está pues também participando. E também ver o seu esforço por aprender e falar o português. Então, estamos felizes com que esteja aqui também conosco. De qual congregação, em qual congregação você congrega? Qual é o nome do, não sei, do bairro? Bogotá, Bosa Los Olivos, conhece? Bosa Los Olivos. Sim. Sim, tenho ouvido falar. Bom, glória a Deus, irmão Edison. Pues nos alegra ter você conosco. Pastor irmão Julio Rojas, agora é missionário, não como diretor de missões, algo assim. Certo, irmão Edison, glória ao Senhor. Bueno, amados irmãos, pues esse é nosso desejo, né? De que os estudantes, pois, cada vez aumentem e cada vez o grupo seja mais forte. Amados irmãos, continuando, então, temos que, em resumo, o cristianismo apresenta 4 pontos de vista básicos a respeito da divindade. O primeiro é o trinitarianismo, o segundo é o binitarianismo, o terceiro é o monoteísmo estrito, com a negação da perfeita divindade de Jesus Cristo. O quarto é o monoteísmo estrito, com a afirmação da completa deidade de Jesus Cristo, ou seja, a unicidade. Então, fiquem ligados, irmãos, isso aí é pergunta de prova. Tendo examinado de modo geral o conjunto das crenças humanas sobre a divindade, vamos ver o que a palavra de Deus, a Bíblia, tem a dizer sobre o assunto. O Antigo Testamento ensina que somente há um Deus, um único Deus. A expressão clássica da doutrina de um só Deus podemos encontrá-la em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este verso da Bíblia se tornou a declaração mais distintiva e importante de fé para os judeus. Eles chamam isto de o Shema, de acordo com a primeira palavra da frase em hebraico, e eles citam frequentemente isto em inglês como Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Tradicionalmente, um judeu devoto sempre tenta fazer esta confissão de fé antes de morrer. Irmãos, isto aqui sobre o Shema é um tema bem interessante, é mais amplo do que isto que nós temos aqui. E, inclusive, vou pedir para vocês, se lembram, ou que escrevam ali, para que vocês investiguem um pouco mais sobre o Shema. Depois vou colocar ali no quiz que iremos fazer sobre esta aula, vou colocar ali para lembrar, ou talvez vou colocar um espaço para que vocês possam escrever algo sobre o que vocês investiguem sobre o Shema. Não é difícil, dá para pesquisar ali na internet, mas pesquisando vocês vão achar de como esse tema é bem interessante, de como o Shema é importante
para os judeus, de como eles fazem para ensinar os filhos. E depois, na próxima aula de unicidade, pois, poderemos falar então um pouco sobre o Shema. Combinado, irmãos? Amém. Amém. Oh, glória! Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Deus continuou o anúncio do versículo precedente com uma ordem que requer a crença total e amor por Ele como um só e único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Devemos notar a importância que Deus atribui a Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4 ao 5. Ele ordena que estes versos sejam colocados no coração, versículo 6. Ensinados às crianças ao longo do dia, versículo 7. Atado à mão e à testa, versículo 8. E escrito nos umbrais e nas portas das casas, versículo 9. Os judeus ortodoxos obedecem literalmente essa ordem ainda hoje, amarrando o tefilim, ou filacterias, nos seus antebraços esquerdos e nas testas quando oram, e colocando a mezuzá em suas portas e portões. Tefilim são pequenas caixas amarradas ao corpo através de correias de couro, e a mezuzá são pequenos recipientes contendo pequenos rolos das escrituras. Dentro dos dois tipos de recipientes estão versículos das escrituras manuscritos em tinta preta por um homem, escritos por um homem piedoso, que observou certos rituais de purificação dentro de ambos. Alguém sabe como se chamam esses homens piedosos que escrevem esses versículos? Alguém sabe? Até hoje eles existem. E são, inclusive, nos tempos de Jesus eles estavam presentes. Os escribas? Isso mesmo, irmão Edison. Os escribas. Eles são os encarregados de fazer isso. Se vocês procuram ali, irmãos, na internet, vocês vão encontrar estas imagens sobre os tefilim, sobre a mezuzá, e vai ver como eles os usam. E pues, é bem, vamos dizer, particular, né? Ver eles fazendo isto. E seguindo, pois, esta ordem de uma forma literal. Durante uma viagem para Jerusalém, onde nós colhemos informação anterior, tentamos comprar o tefilim. O comerciante judeu ortodoxo disse que ele não vendia tefilim a cristãos porque eles não acreditam nele e nem têm a devida reverência a esses versos das Escrituras. Quando nós citamos Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e explicamos nossa total concordância a isto, os olhos dele iluminaram e ele prometeu vender a nós com a condição de que nós tratássemos o tefilim com cuidado e respeito. A preocupação dele mostra a reverência extrema e profundidade de convicção que os judeus têm para o conceito de um único Deus. Também revela que uma razão principal para a rejeição judia do cristianismo ao longo da história é a distorção percebida da mensagem monoteística. Irmãos, alguém já tinha lido ou ouvido esta história antes? Sobre quando o escritor tentou comprar o tefilim lá em Israel? Não, irmão. Já escutei já, porque esse mesmo estudo foi lido e ensinado aqui pelo nosso pastor anterior, pastor Edivaldo. Edivaldo. Bom, irmãos, este é um extrato de um livro escrito por um irmão nosso que pertence à Igreja dos Estados Unidos. E pues, na igreja tem a igreja unicista, pues, é bastante forte, né? E ali temos uma das mais fortes, que é a Igreja Pentecostal Unida Internacional. E ali ele é o superintendente dessa igreja. O nome dele é David K. Bernard, ou Bernard. Ele escreveu um livro sobre unicidade muito bom, que se vocês pudessem consegui-lo e ler, vai servir bastante. Então, esta história aconteceu com ele. Ele, num determinado momento, viajou a Israel, e em Israel, pois, se conseguem todo este tipo de coisas. E ele tentou comprar, ou queria comprar, o tefilim, e aquele comerciante não queria vender, porque, pois, ele reconheceu que era um estrangeiro, um turista, e quando ele falou sobre o que eles acreditavam, pois, ele ficou admirado e vendeu, e finalmente vendeu, porque para eles
as coisas sagradas de Deus são muito importantes e de muito respeito. Muitos outros versos da Bíblia no Antigo Testamento afirmam enfaticamente o monoteísmo estrito. Os 10 mandamentos começam com: não terás outros deuses diante de mim. Deus enfatizou este comando declarando que ele é um Deus zeloso. Em Deuteronômio 32, 39, Deus disse que não há nenhum outro Deus com ele. Não há nenhum Deus semelhante ao Senhor e não há nenhum Deus do lado dele. Só ele é Deus. E há enfáticas declarações de Deus em Isaías. Todos estes versículos, irmãos, vão servir bastante para quando precisemos falar com pessoas sobre a unicidade. E quando vamos desde o Antigo Testamento, ou começamos no Antigo Testamento e depois vamos para o Novo Testamento, conseguimos explicar com muita mais facilidade sobre a unicidade. Isaías 43, 10 ao 11 diz: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 44, 6 diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, e ao lado de mim não há nenhum Deus. Alguém já leu a primeira parte deste versículo no Novo Testamento? Eu sou o primeiro e eu sou o último. Algum de vocês, irmãos? Amém, irmão. O irmão Jorge já leu. Amém. Quem se estava referindo a quem no Novo Testamento? A Jesus Cristo, irmão. Amém. E aqui no Antigo Testamento vemos ao Deus de Israel, a Jeová ou Javé, dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. E por que Jesus disse isso mesmo? Pois porque ele é Deus, é o mesmo Deus. Amém? Isaías 44, 8 diz: há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei a terra. Isaías 44, 24. Isaías 45, 6 diz: além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Isaías 45, do 21 ao 22. Não há outro Deus senão eu, um Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías 46, 9. Eu não darei minha glória a outrem. Isaías 48, 11 e também podemos ver Isaías 42, 8. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu só fizeste os céus e a terra. Isaías 37, 16. Há somente um Deus que é o Criador e Pai da humanidade. Malaquias 2:10. Durante o reinado do milênio, haverá um só Senhor, como um só nome. Zacarias 14, 9. Em resumo, o Antigo Testamento fala de Deus como sendo único. Muitas vezes a Bíblia chama Deus de o Santo de Israel. Aqui temos alguns versículos. Mas nunca de Santo 2, Santo 3 ou muitos santos. Uma observação comum feita por alguns trinitários sobre a doutrina do Antigo Testamento e da unicidade de Deus é que Deus teria apenas pretendido dar ênfase à sua unicidade em oposição aos deuses pagãos, embora ele ainda existisse como uma pluralidade. Porém, se esta conjectura fosse verdade, por que Deus não tornou isto claro? Porque os judeus não entenderam uma teologia de pessoas, mas insistiu em um monoteísmo absoluto? Podemos olhar para isto do ponto de vista de Deus. Suponha que ele quis excluir qualquer crença na pluralidade da divindade. Como ele poderia fazer usando terminologia então existente assim? Que palavras ele poderia usar fortes o bastante para comunicar sua mensagem a seu povo? Pensando sobre isso, nós perceberemos que ele usou a linguagem mais forte possível, capaz de descrever a unicidade absoluta. Nos versos antes citados em Isaías, nós notamos o uso da palavra e frases como nenhum,
não outro, nenhum semelhante, nenhum ao lado de mim, só sozinho e um só. Seguramente Deus não pode fazer isto mais claro, pois não existe nenhuma pluralidade na divindade. Em resumo, o Antigo Testamento afirma que Deus é absolutamente um em número. O Novo Testamento ensina que não há senão um Deus. Jesus ensinou enfaticamente Deuteronômio 6,4, chamando-o de primeiro de todos os mandamentos. Isso está em Marcos 12, 29 ou 30. O Novo Testamento pressupõe o que ensina o Velho Testamento, de que há um só Deus, e explicitamente repete esta mensagem muitas vezes. Visto que Deus é um só, o qual justificará. Romanos 3,30. Não há senão um só Deus, 1 Coríntios 8,4. Para nós há um só Deus, o Pai, 1 Coríntios 8,6. Mas Deus é um, Gálatas 3:20. Bom, amados irmãos, isto então conclui a nossa primeira aula e a nossa introdução à unicidade e ao monoteísmo. Com a ajuda do Senhor, vamos ver nas próximas aulas um pouco mais sobre a unicidade e enriquecer o nosso conhecimento e termos então armas e argumentos para apresentarmos a unicidade de Deus para todas as pessoas que precisem saber. Esse é o nosso objetivo, ganhar as pessoas, e o Senhor sempre nos guiará e nos dirá como fazer, e nos lembrará por esses versículos que nós decoremos, irmãos. Então, com a ajuda do Senhor, estarei colocando um quiz sobre isto que nós estudamos hoje. E o quiz é para que você entre ou responda e para que fixe o aprendizado na nossa mente. Para isso são os quiz, as provas ou trabalhos, para que fixem na mente o que se aprendeu e não se esqueça com facilidade. Amados irmãos, alguém tem algo a acrescentar, tem alguma pergunta antes de encerrarmos a nossa aula? Não, irmão, tudo esclarecido. Oh, glória. Bom, eu acredito que mais na frente podemos bater um papo de algumas perguntas difíceis que as pessoas não conseguem compreender, irmão Joel. Com certeza, irmão Jorge, essa é uma ótima ideia. Amém. Podemos ter um dia uma aula de perguntas e respostas sobre a unicidade. Vamos convidar um pastor para que ele esse dia esteja respondendo essas perguntas, que será o irmão Jorge Burichicá, não sei se vocês conhecem ele. E ali ele vai poder responder a todas as perguntas difíceis da unicidade. Amém? Nós bem convidamos ao missionário. Esse pastor aí sabe, hein? Pode convidar ele. Com certeza, eu sei que ele manja bastante da unicidade. E sim, é verdade, tem algumas perguntas que aparentemente parecem difíceis de entender ou responder. E às vezes podem fazer essas perguntas e se o irmão não sabe, pois vai ficar em silêncio ou talvez vai ficar envergonhado. Mas todas essas perguntas, questionamentos têm sua explicação e têm a sua resposta através da palavra do Senhor. E assim, nós não duvidaremos e poderemos ensinar e explicar claramente para as pessoas qual é a resposta. Bom, amados irmãos, pois então oremos ao Senhor. Agradecemos por ter nos concedido esta noite e este tempo para ter nos reunido aqui em seu nome e ter estudado sobre a unicidade. Irmão Jorge, por favor, tenha a gentileza e nos dirija nesta oração. Amém, amém. Obrigado, irmão. Oh, amado Deus, amado Senhor, te agradecemos, Senhor, pela palavra, pelo ensinamento, Senhor, porque é fundamental, Senhor, aprender a tua palavra, conhecer quem és tu, Senhor, que tu eres o Deus grande, todo-poderoso, maravilhoso, que faz maravilhas, Senhor. Ajuda-nos a pregar esta grande verdade neste país do Brasil, neste país maravilhoso, pregar esta grande verdade